Graça e paz nos sejam acrescentados por Deus, Deus que é Pai, que nos criou, que é Filho, Jesus que morreu por nós e nos salvou, e que é o Espírito Santo que nos dá fé, nos ilumina, nos congrega, nos ilumina, edificando, para que possamos também edificar outras pessoas. O texto de hoje, texto que dá continuidade aos textos dos domingos que se passaram, Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, nos faz usar o tema abençoados por Deus, abençoemos outros para Deus. Que assim seja. Amém. Pode ser. Meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, último domingo do ano da igreja, do ano eclesiástico. Domingo que vem começa o período de Advento, que é essa época de preparação para mais um Natal, para celebrarmos novamente a vinda de Jesus para morrer pelos nossos pecados. E o texto de hoje, de Mateus, do finalzinho do capítulo 25, ele dá sequência aos textos que analisamos nos domingos que se passaram e tratam da igreja. Vimos no início do capítulo as 5 virgens nécias e as 5 prudentes, 5 que mantiveram acesa a sua lâmpada para a espera do noivo e 5 que foram nécias, não tiveram acesas e por isso perderam o grande momento do casamento. E a lâmpada é a nossa fé e nós a mantemos acesa através da palavra dos sacramentos. Vimos no outro domingo a parábola dos talentos, onde Deus deu vários talentos a várias pessoas, alguns usaram, aplicaram e alguém enterrou com medo. Aquelas pessoas que têm medo de Deus e que não vivem uma vida para Deus, terão que prestar contas de tudo aquilo que recebem de Deus e verão em Deus um juiz. E o texto de hoje trata de todas as pessoas do mundo inteiro. E o texto começa dizendo que Deus, no seu trono em toda a sua majestade, recebe todos os seres humanos e os separa, como cabritos e como ovelhas. Esse texto fala do encontro com o soberano Senhor. Agora Jesus não é mais aquele servo que vem servir, que vem morrer por nós, mas é o Rei dos Reis, o soberano Senhor, aquele que dirá: vinde ou apartai-vos de mim. Então lembramos do primeiro mandamento que diz: eu sou o Senhor teu Deus e não terás outros deuses diante de mim, porque só Ele é Deus. Embora por aí muitos se façam de deuses e de senhores, ou são adorados como tais, ou é prestado culto a várias e várias entidades, ou santos, ou imagens, ou figuras, ou forças, como se fossem deuses, mas Deus é um só. E é aquele que dirá: apartai-vos de mim, ou vinde benditos de meu Pai. Nesse mundo, a nossa vida é transitória, é uma peregrinação. E ela chegará ao destino. E a grande pergunta que todo ser humano tem de se fazer nessa vida é: qual será o meu destino? Enquanto vivemos nesse mundo, nós recebemos várias e várias ofertas, várias pechinchas, várias vantagens são oferecidas, não é assim? Quando alguém te liga oferecendo um plano de telefonia, são inúmeras as vantagens. Na hora de pagar, você vê que não era bem assim. Muitas coisas não estavam incluídas. Os bancos fazem a mesma coisa, oferecendo taxas de juros zero, que nunca é zero, cartões de créditos com anuidade que não existe, que existe, e assim por diante. Somos enganados o tempo todo, infelizmente. Nas ofertas espirituais também são assim. Eu pergunto: ouvimos a voz de quem? Propostas muito atraentes, tentadoras, que são feitas para o aqui e agora,
proposta de Deus para o já e ainda não? Eu explico. O aqui e agora são as ofertas do mundo e das igrejas da glória. O mundo, ele oferece para você vários atrativos, várias opções, sempre pensando no aqui e agora. Você tem que produzir mais para consumir, mais comer, beber, se divertir e viver uma vida de sucesso, de prosperidade, de riqueza, agora aproveitando o momento, o dia de hoje. As igrejas da glória vão para o mesmo caminho, a não ser que colocam que você tem que exigir isso de Deus, porque Ele é obrigado a dar, porque você é o filho dele. Então Ele tem que te dar felicidade, riqueza, saúde, prosperidade, bênção sobre bênção, tudo agora, vitória sobre vitória. Já a Bíblia é sido diferente. Ela diz que a vitória foi dada na cruz, uma vez por todas. Ela foi conquistada por Jesus. E é através da cruz que nós somos justificados e totalmente perdoados. Isso é, estamos salvos. Já. Mas ainda não chegamos. Ainda estamos em caminhada. Como igreja, nós levamos este evangelho a todas as pessoas. Nós vivemos este evangelho no dia a dia, recebendo a graça e o perdão e espalhando o amor, colocando a fé em ação, como Cristo ensinou. Ele é discípulo da cruz, é um tipo disso. Jesus continua chamando as pessoas, continua chamando através do Evangelho, e Ele usa a sua igreja como instrumento de chamada. Usa a mim, usa a ti, para dizer àquelas pessoas que ainda não creem: vinde a mim todos, que estáis cansados e sobrecarregados, carregados as vossas pesadas cargas. Eu quero ligar vocês, deixa eu carregar os pecados de vocês. Vocês sozinhos não conseguem. Vocês não conseguem, com méritos, com cumprimentos de leis, chegar a lugar algum. Deixa eu carregar. Meu jugo é suave e leve, porque Ele carrega por nós. Assim o fez na cruz. E quando Ele diz: tome a sua cruz e siga-me, Ele também diz: jamais te abandonarei. Eu estou ali. A cruz é aquilo que o texto de Pedro, hoje, Pedro 3, 19, 3 a 13, falou: zombarias, perseguições. Essa é a cruz. Não é fácil ser cristão. As pessoas zombam, ridicularizam a fé. Mas somos vencedores. Cristo garantiu isso à igreja, ao seu rebanho. E Ele diz: as minhas ovelhas ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é confortável. No texto de hoje Ele separa todas as pessoas em cabritos e ovelhas. Claro que para nós hoje que vivemos na cidade não é fácil de distinguir um do outro, mas na época era muito fácil. As pessoas sabiam muito bem que eram ovelhas e cabritos. O cabrito, ele não vive em rebanho, ele não gosta de viver em rebanho, ele dá chifrada, ele dá patada, ele não gosta do pastor conduzindo o rebanho. Ele quer comer o que tiver na frente, come qualquer coisa, casca de árvore, papel, lá, o que tiver na frente ele come. Ele se basta a si mesmo. A ovelha, ela ouve a voz do pastor. Ela sabe que no rebanho ela está seguindo. Ela sabe que seguindo o pastor ela tem comida fresca, água fresca, está protegida dos inimigos e está no lugar seguro. Você é cabrito ou você é ovelha? Final de ano, hoje é o último domingo do ano da igreja. Final de ano nos leva a olhar para trás, para ver e analisar e avaliar como foi esse ano. Como é que foi o teu ano? Um ano de cabrito ou de ovelha? Temos um novo ano pela frente. Será que será só um novo ano ou será um ano novo? Imagine você saindo da sua casa velha, indo para uma casa nova.
Está quase no fim, né? Voltou para casa da mamãe. Casa nova. E aí você pensa o seguinte: esses móveis velhos, essa bagunça tonta que eu tinha na minha casa velha, isso na casa nova não vai acontecer. Lá vai ser diferente. As coisas, o chinelo não vai ficar jogado em qualquer lugar, a pasta de dente não vai estar escorrendo na pia, a toalha não vai estar jogada no chão, a cama vai estar arrumada, o resto de comida não vai estar lá na sala, vai estar na mesa de jantar, né? Lá vai estar tudo arrumadinho. E aí eu arrumo a casa, eu compro móveis novos, mas eu continuo sem mudar o meu comportamento, o meu caráter. Adiantou alguma coisa? Logo a nova casa vai ser igualzinha à velha casa. Como é que será o nosso novo ano? Será um ano novo? Diferença. Novo ano todos teremos. Acabará 2014 e começa 2015. Hoje termina o ano da igreja e começa o novo. Mas será um ano novo? Com atitudes novas, com comportamentos novos. Seremos mais ovelhas do que cabritos? O que precisamos mudar do que aconteceu nesse velho ano que chega ao seu final? Jesus nos chama através dos seus meios da graça para mudar a nossa vida e para nos revestir com o seu manto de perdão, de santidade, para que sejamos templos do Espírito Santo. Pessoas novas. Um novo ano, um ano bom. Queridos irmãos e irmãs, quando nós olhamos esse texto de hoje, de Mateus 25, 31 e 46, muitas pessoas simplesmente leem e acham, puxa, que está falando muito de obras, né? Parece que é isso, à primeira vista. E muitas pessoas fazem pregações sobre isso, veementes. Que ali diz, Deus separa as ovelhas dos cabritos e diz às ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, para a posse do reino que eu vos preparei. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer; quando eu tive com sede, me deram de beber; quando eu estive nu, me vestiram; quando eu fui peregrino, me acolheram; quando eu estive enfermo, me visitaram; na prisão, me visitaram. E as ovelhas perguntarão, e aí ele diz: os justos perguntarão: quando fizemos isso? E Deus diz: quando fizeram esses pequeninos irmãos, aos meus pequeninos irmãos. E aí todo mundo diz: puxa, o pastor aqui está falando da salvação pelas obras, né? Tem que dar de comer, beber. Vejam bem, esse texto não fala disso. Surpresos? Nós temos vários outros textos que falam para a gente amar o próximo. Quando diz amarás ao próximo como a ti mesmo, já é o suficiente para eu ajudar quem está necessitado, dar um prato de comida, ajudar com uma roupa, ajudar com emprego, ajudar com tudo aquilo que eu posso ter. Esse texto é suficiente. Mas esse texto não está falando disso. Para a surpresa de muitos pregadores que enfatizam isso, vamos olhar uma vez com cuidado esse texto. Olhem para o chamado para as ovelhas. Versículo 34. Quem tiver aberto pode acompanhar. Ela diz assim: abençoados de meu Pai. Esse é o texto original. O nosso texto talvez diz: abençoados de meu Pai, vinde tomai posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Abençoados de meu Pai vos abençoou e Ele agora está dando o reino que Ele preparou desde a fundação do mundo. É uma herança, um presente. Quando eu recebo uma herança, um presente, e eu fui abençoado por Deus, não tem nada a ver com mérito, com conquista. É um presente que Deus está me dando, está dando às suas ovelhas. E aí no versículo 37, Deus diz: perguntarão os justos, as ovelhas. Aqui ele chama as ovelhas de justos. Quem são os justos? Na Bíblia, no contexto teológico da Bíblia, quem é justo? Vou ajudar vocês. Romanos 3:24 diz assim: somos justificados gratuitamente pela graça de Deus mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Opa! Quem é justo?
Quem recebeu de graça a fé de Deus através de Jesus, quem crê em Jesus, esse é justo. Então, não é uma conquista minha, não é um mérito meu, não é uma obra minha. Eu fui feito justo por Deus através de Jesus. E já que eu sou feito justo, eu sou abençoado. Eu tenho essa bênção e eu recebo a herança, que é a posse do reino de Deus, novo céu, nova terra, que Deus preparou para mim. Está bem claro? Mas, pastor, aqui Deus diz também que a gente não fez isso para Deus, fez indiretamente, disse, fizeram para mim quando fizeram a um, como diz o versículo 40, quando vocês fizestes a um dos meus pequeninos irmãos. E aí é muito fácil a gente olhar hoje em dia e dizer, bom, meu irmão é o mendigo, é o morador de rua, é aquele que está passando fome, sede, sem teto, sem casa. Quando vocês leem a Bíblia, espero que todos leiam diariamente, quando vocês leem o Evangelho, quando vocês ouvem Jesus falar, quem é que Jesus chama de seus irmãos? Opa, mas é diferente, pastor, do que eu estou pensando? Vamos ver, vamos deixar Jesus falar. Quem são os irmãos de Jesus? Mateus 12, 49 e versículo 50. Um contexto onde a mãe de Jesus, Maria, chega com os irmãos de Jesus. Jesus está lá dentro da casa, ensinando. E alguns dizem, tua mãe e teus irmãos chegaram. Aí Jesus olha e diz assim, estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Pessoas que Jesus chama de seus irmãos. E agora vejam o texto de Mateus 10, 40 e 42. Lá ele diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. 42, quem dera beber ainda que seja um copo de água fria, um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade digo que não perderá o seu galardão. Os discípulos de Jesus são os pequeninos irmãos, que quando são recebidos numa casa, são recebidos por alguém, ali Deus mesmo está sendo recebido, porque Deus envia os discípulos, seus pequeninos irmãos, ao mundo. Ele diz, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Aqui vocês são estrangeiros e peregrinos. Opa! O texto diz que fizeram um desses pequeninos irmãos estrangeiros me receberam em casa. Quem foram os discípulos? Foram aqueles que foram considerados escória da sociedade. Passaram fome, passaram sede, passaram frio, foram aprisionados, jogados nas masmorras, como ainda são em alguns países do mundo, por causa do Evangelho de Jesus. Se tornaram pequeninos, porque grande é só Deus. Ele é grande em poder, é grande em santidade, é grande em justiça e é soberano. Quando lá estivermos, então conheceremos a Ele como Ele nos conhece. Por enquanto somos seus pequeninos irmãos. E é de nós que Ele está falando. Quem nos recebe para ouvir a palavra do Evangelho, esse é justificado porque recebeu a Deus, crê em Jesus. Esse é justificado porque está ajudando o próprio Deus na divulgação do Evangelho, na evangelização do mundo. E esse tem a sua vida transformada, tem a sua casa tornada nova por completo, porque o comportamento de vida muda.
Essas são as ovelhas, justificadas e abençoadas por receberem Cristo em suas vidas. Portanto, o que salva é somente a fé, é o receber a Jesus, não as obras e os méritos. Mas o texto também fala dos cabritos, que por sua vez são chamados de malditos. No versículo 41, Deus diz: apartai-vos de mim. No texto original diz: ide embora de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para os homens. Deus criou perfeito. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, para aqueles que são malditos, para aqueles que não têm perdão, para aqueles que não receberam Jesus em sua casa, em sua vida, como seu Senhor e Salvador. Esses continuam malditos porque continuam afastados de Deus. E afastar-se de Deus significa no modo pecador. Em Gálatas 3,13 lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Olha como os textos se completam quando a gente estuda um pouquinho mais. No momento que eu recebi Jesus, eu fui tornado justo, perdoado, porque Ele carregou todos os meus pecados sobre os seus ombros na cruz e pregou lá. Eu morri a morte que você deveria morrer. Agora você não é mais um maldito, porque Deus Pai te vê através da minha obra da salvação. Você está perdoado, você é um justo, e Ele te chama para fazer parte do seu rebanho, para ser uma ovelha que está indo tomar posse do reino do céu e da nova terra, que é a herança que Ele te dá presente por esta fé que te liga a mim. E aqueles que são cabritos, que dão chifradas, que querem viver sozinhos, que se bastam a si mesmos, que não querem crer, que não querem compromisso com Deus, continuam debaixo da maldição da lei, afastados de Deus, diz o próprio texto, rumando para aquele lugar que originalmente foi preparado para o diabo e seus anjos, o lago que arde de fogo e enxofre. Depois de analisarmos melhor o texto, de percebermos a real mensagem, eu pergunto: tu és cabrito ou ovelha? Tu estás a caminho da condenação ou da salvação? Tu és alguém que tem Jesus morando em tua casa, em tua vida, e assim tens uma nova vida, um comportamento novo? Como foi esse teu ano? Qual foi o lugar que Cristo ocupou? Tiveste tempo para Ele todos os dias nas tuas orações, nas leituras bíblicas, nos devocionais? Colocaste Cristo, o teu relacionamento com Deus como prioridade, nos estudos bíblicos, nos cultos? Queridos irmãos e irmãs, agora é hora de mudar de casa. Mais uma vez Deus está nos dando a oportunidade de terminarmos um ano, avaliarmos, analisarmos tudo o que passou, deixarmos para trás aquilo que fizemos de errado, a nossa bagunça, e nessa nova casa levarmos as coisas boas, levarmos Jesus, que é o nosso maior tesouro, para ser o morador principal. Só dessa maneira nós viveremos este novo ano da igreja, abençoados por Deus, de ser salvos pela sua graça como ovelhas, e abençoando outros, levando o evangelho da salvação àqueles que ainda são cabritos e que ainda não receberam Jesus, e que precisam ser atingidos por nós, pequeninos irmãos,
que já temos essa certeza da salvação. Que todos possamos ter um feliz novo ano, ano novo com Cristo Senhor, até o dia que Ele nos chamar para o reino eterno. Amém. Que a paz de Deus nos mantenha firmes nessa fé, nessa convicção, abençoando outras pessoas com o Evangelho da Salvação, enquanto estamos nessa peregrinação terrena, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.